Bom dia pessoal, meu nome é Rodrigo Messi e hoje eu estou aqui com a parte 7 dessa nova série Game 4. Nós estamos desenvolvendo um jogo inspirado em Avatar Legends of the Arena. Bem pessoal, na última videoaula nós desenvolvemos botões. Então, até agora, nós basicamente temos esses dois botões, login e cadastro, que ao serem clicados ficam vermelhos. Hoje nós vamos desenvolver o sistema de login. Então, o login propriamente dito. Vamos começar. No nosso código, no menu script, basicamente temos os códigos dos botões. Quando cada um desses botões for apertado, por exemplo, eu aperto o login. Se eu apertar o botão de login, ele não pode ficar aparecendo aqueles dois botões. Então ele tem que parar de mostrar isso e começar a mostrar dois espaços e um botão. O que seriam esses dois espaços? Bem, os dois espaços de cima seriam o espaço para você colocar seu usuário e o de baixo o espaço para você colocar sua senha, certo? E o botão seria o botão de fazer o login. Então, como fazemos isso? Bem, precisamos de uma variável para guardar o estado. Então seria mais ou menos assim a ideia. Um estado com esses dois botões, login e cadastro. O segundo estado com espaço para fazer login e o terceiro com espaço para fazer o cadastro. Para guardar esse estado, digamos assim, vamos criar uma variável do tipo inteiro chamada localização. Localização. Localização que vai receber o valor 0. Então é mais ou menos assim a ideia. Se localização tiver com valor 1, então se localização for igual a 0, ele vai mostrar os botões. Se localização for igual a 1, se localização for igual a 1, ele vai estar no login. E se localização for igual a 2, ele estará fazendo o cadastro. Certo. Localização. Tá. Para fazer isso, basicamente antes de desenhar os botões, verificamos se localização é igual a 0. Se localização for igual a 0, dois iguais. Se localização for igual a 0, ele faz isso. Deixa eu fechar aqui. Se não, se localização for igual a 1, se localização for igual a 1, ele estará no login. Se não, se localização for igual a 2, ele estará fazendo o cadastro. Aí. Tá. Vocês podem estar se perguntando agora, por que você só não colocou if igual a 0, if igual a 1 e if igual a 2, sem colocar else nem nada? Bem, é o seguinte, se eu tivesse feito isso e localização fosse 0, por exemplo, ele ia ver, se localização é igual a 0, é igual a 0. Então executa todo esse código. Depois de executar, ele ia ver, localização é igual a 1? Não. Localização é igual a 2? Não. Só que essas duas coisas são desnecessárias. Colocando um else, ele já vê. É igual a 0? Executa todo esse código e não executa nada depois do else, porque basicamente acabou o código. Já que ele é igual a 0, ele não precisa executar nada que está aqui dentro. Então, digamos que economiza uma iteração. Tá, agora vamos para a parte que interessa, o login. Como faremos o login? No login, nós teremos que desenhar alguns campos. Então, esqueci como é que faz, peraí. Textfield. Textfield é um espaço de uma linha só. New rect. O primeiro é posição em x, então screen.width sobre 2. Como esse espaço vai ter 150 de tamanho de lado, então temos que tirar 75 para ele ficar bem centrado. Na altura, no eixo y, é screen.height sobre 2 e vamos ter que tirar alguma coisa. Depois a gente descobre o que é.
O tamanho para os lados é 150 e a altura 30. Já padronizando. Tá. O text field precisa de 2 argumentos. A posição e o texto, digamos. Alguma coisa que tem que estar escrita nele. Para esse texto, vamos criar uma nova variável do tipo string. String login, que vai ser igual a vazio. E uma outra chamada string senha. Do tipo string chamada senha. Também vazio. Se você só deixar login e não atribuir nenhum valor, deixar só assim, ele vai gerar um erro ali pra frente. Vai falar... Eu não lembro o que ele fala, mas eu sei que dá um erro. Então, deixe com isso. Nem que seja igual a vazio. Certo? Tá. O que a gente faz? Então, aqui a gente coloca login, porque esse é o espaço do login. E o que for digitado nesse campo tem que ser atribuído à variável login. Então, login é igual a tudo isso. Feito de login, o da senha é a mesma coisa. Senha. Pronto. E precisamos de um botão. Então, para fazer login, você precisa do seu login, da sua senha e do botão de login. Lógico. Para isso, gi.button, new rect. Dá para copiar tudo isso daqui de dentro. E tem que ter alguma coisa escrita no botão. Então, logar. Pronto, temos 2 espaços e um botão. Agora precisamos definir isso aqui. Altura no eixo Y. Como é que a gente faz isso? Bem, imagine que isso aqui é a nossa tela, certo? Então temos 2 eixos. Eixo Y aqui para cima e eixo X para o lado. Temos 3 botões do mesmo tamanho. Então precisa ficar um aqui, um no meio e outro embaixo. Como eu disse, 3 botões exatamente do mesmo tamanho. Cada um deles tem 30 de tamanho. 30. Como já foi visto, esse aqui do meio, como ele tem 30, para ele ficar bem centrado, ele precisamos diminuir 15 dele. Então, tirar 15. Como tiramos 15 desse, esse aqui, se tirássemos 30 do primeiro, ele ficaria exatamente aqui em cima, tocando com a parte de baixo dele o eixo X, esse eixo X aqui. Como tem 15 sobrando aqui em cima, precisamos tirar os 30 para subir no eixo e mais os 15 para não ficar sobreposto. Então temos que tirar 45. E o de baixo é a mesma ideia, só que para o lado contrário. Então temos que somar 45. Fazendo isso, basicamente, tirando 45, tirando 15 e somando 45, os botões devem estar nos lugares certos. Vamos testar. Login. Faltou mudar a localização. Então, se a pessoa apertar o botão de login, pôs login. Se a pessoa apertar o botão, a localização vai para 1. E agora deve funcionar. Deveria funcionar. Apertou? Está aqui. Já dá para ter uma ideia de como fica. Só que veja, tem um problema. Aqui, se nós digitarmos qualquer coisa, ela vai aparecer com letras. E senhas não aparecem com letras. Quando você digita qualquer senha, é para aparecer um monte de asterisco. Como é que a gente resolve esse problema? Bem, existe um tipo de text field chamado password field, que basicamente, adicionando aqui mais um argumento, você pode colocar, quando a pessoa digitar alguma coisa, ele substituir pelo que tiver nesse último argumento. Então queremos substituir por um asterisco. É só colocar um asterisco aqui. Aspas simples. Tá. Coloque entre aspas simples. Então, colocou um asterisco. Se eu digitar aba, lá vai aparecer 3 asteriscos. Eu poderia substituir por qualquer coisa, um F. Só que tem que ser só uma letra. Então, salve aqui. E agora já deve estar funcionando. E aparecem asteriscos. Resolvido. Certo, agora que nós já temos mais ou menos metade pronto, nós precisamos fazer esse campo de login realmente executar alguma função. Então, quando esse botão for apertado,
Só colocar um if em volta dele. Então, tentando fazer login. Tentando. Aqui. Quando eu apertar o botão, basicamente o que ele vai fazer ele vai chamar uma função. E essa função vai mandar uma mensagem para aquele nosso site que desenvolvemos nas aulas anteriores. E ele vai devolver se existe aquele usuário ou não. Aquela combinação de usuário e senha. Então, para isso, para fazermos uma função que acesse aquele site, temos que criar uma função do tipo enumerator chamada flogin, de função login. Tá. Por que enumerator? Porque, na verdade, isso aqui roda numa thread separada. Quer dizer, cada vez que o processador passa pelo ONGui, ele passa por tudo. Então, se tiver alguma função aqui, ele vai chamar, vai até a função, executar tudo, voltar e terminar. Só que o site pode demorar para responder. Então, se ele demorasse para responder e fosse num void, por exemplo, ele ia travar todo o seu jogo. Num enumerator, não. Ele roda em separado, digamos assim. O seu código continua rodando e ele fica esperando o site ali carregar. Tá, o que a gente faz agora? Precisamos de mais algumas variáveis. Então, vamos criar aqui variáveis de login e cadastro. Tá, login e cadastro. Certo, a primeira variável que nós precisamos é uma variável do tipo string chamada URL. Que na verdade vai ser o endereço do nosso site. Então, o meu site, no caso, está no 127.0.0.1/8080/game4. Está aqui. O de vocês talvez não tenha 2.8080. Se quando você entrar não aparecer isso, e você não tiver colocado 8080, é só executar o overtrigo de novo. Se ele já estiver executando, olha aqui embaixo e veja se está verde. Se tiver amarelo, se tiver vermelho, você tem que ligar, dá start. Se tiver amarelo, poste na descrição do vídeo que eu faço uma videoaula para corrigir isso, certo? Tá, então esse endereço aqui, nós vamos precisar colocar aqui, nessa variável. Feito isso, vamos criar mais uma variável chamada URL login. E uma terceira chamada URL cadastro. Certo. Agora voltando ao nosso flogin, vamos atribuir a URL login a nossa URL mais. Vamos abrir o código do nosso site aqui no login. Basicamente, a página de login precisa receber alguma coisa chamada usuário e alguma coisa chamada senha. Então, a página de login se chama login.php. Então, teremos que adicionar login.php. Lembrando que no final do seu site tem que ter essa barra, hein? Deixa a barra. Daí, login.php, ponto de interrogação, o primeiro argumento, no caso usuário, igual. Aqui nós somamos o login, mais aquele e comercial, o segundo argumento, se não me engano é senha, igual, e somamos a senha. Concatenamos, no caso, né? Quando você junta duas partes de um texto, você está concatenando elas. Certo. Aqui está a nossa URL de login. A URL de login contém o endereço para você tentar logar e mais o usuário e a senha que você vai testar. Agora, que já temos isso pronto, nós precisamos criar mais uma variável. Uma variável do tipo www, que vai se chamar www. Certo? Como C# é case sensitive, quer dizer, ele diferencia maiúsculas e minúsculas, não tem problema você colocar com o mesmo nome, contanto que uma seja maiúscula e outra seja minúscula. O tipo é maiúsculo, o nome é minúsculo, certo? Tá, aqui embaixo, www igual a new www, maiúsculo,
E aqui dentro coloque URL login. Feito isso, essa parte do código vai tentar acessar o site com essa URL. Quer dizer, vai mandar os comandos para o nosso código em PHP. Tá. Agora, nós temos que esperar essa resposta. Então, yield, que é para esperar, return www. Então ele espera o retorno desse www. Basicamente o que acontece é, a primeira vez que essa função é chamada, ele faz isso e fica esperando. Cada vez que ela for chamada, ele vai ficar esperando até que haja uma resposta. Quando tiver uma resposta, ele vai prosseguir com a função, vai encerrar ela e vai devolver para o código o que ele conseguiu. Certo? Então, depois dele receber isso, ele vai verificar. Se www.text, então se o texto, contains, então se existe no texto sim, então o usuário existe. Else, se não, login errado. Aqui. Também existe a opção dele não achar o site, mas eu não vou fazer isso agora porque pode ficar meio complexo. Então, se o usuário existe, o que ele tem que fazer? Vamos criar uma nova variável do tipo bool, booleana, que aceita verdadeiro ou falso, chamada logado. E ela recebe falso, porque no começo a pessoa não está logada, certo? Então, se o usuário existe, logado é true. Se não, só para garantir, logado é false e resolvido. Tem mais uma coisa, se você só fizer isso, quando a pessoa apertar para logar, apertar o botão logar, ele vai ficar esperando, vai ficar aparecendo aquele botão e as duas entradas de login e senha, e se o site demorar para responder, a pessoa pode ficar clicando 300 vezes no mesmo botão e mandar 300 requisições diferentes e pode travar tudo o teu site. Então, para dar um ar de tem alguma coisa funcionando, podemos criar mais uma variável chamada bool logando, que ela vai armazenar se você apertou a hora que você apertar o botão para tentar logar. Então, a hora que você apertar o botão, onde é que é? Aqui, tentando fazer o login. A hora que você apertar o botão, logando vai para true. E na localização 1, se logando for false, quer dizer, aqui é true com esse negócio not logando, não logando. Então, se não estiver logando, se logando for false, ele vai mostrar isso aqui. Vai mostrar o botão de login. Certo? Se não, se for true, ele não vai mostrar nada. Simplesmente vai sumir enquanto ele tenta fazer o resto. Aliás, dá para colocar um else. Se ele estiver logando, ele pode escrever g.label bem na metade da tela, dá para escrever 0000. Aliás, dá para colocar bem aqui em cima da tela. Aliás, aqui é 300 e aqui é 30. Ele vai escrever tentando logar. Aqui. Como vocês provavelmente estão hospedando no Vertrigo, que é em casa, ele é bem rápido, então não vai aparecer essa mensagem. Provavelmente. Só se der algum erro no site. Tá, feito isso. Se a hora que você apertar esse botão, todas as opções para tentar logar vão desaparecer. Se você errar o login, aquilo tem que aparecer de novo. Então logando vai para false. Quer dizer, volta a aparecer para você poder tentar logar de novo. Só que você tem que saber se realmente logou, aliás, realmente deu erro ou não. Então podemos fazer um contador de tentativas. Cada vez que você errar, o contador sobe e vai escrever terceira tentativa incorreta ou coisa do gênero. Para fazer isso, vamos criar um contador. Então, int tentativas, que vai receber 0. Você começa com 0 tentativas. Cada vez que você errar, login errado, tentativas vai somar 1.
Então, se está 0, vai para 1, daí para 2, para 3, e assim vai. Só que você não pode mostrar no começo. Por exemplo, primeira vez que o cara entrou, vai fazer login, aparece lá em cima. 0 tentativas incorretas. Não. Só depois que ele errar alguma vez pode aparecer. Então temos que criar uma variável para armazenar se ele já errou ou não. Então, bool errou igual a false. No começo ele não errou. Aqui, na nossa área de login, podemos colocar mais um if. If errou. Se ele já errou, o errou está true. Então vai entrar nisso aqui. Se errou, give.label new rect. Vamos colocar lá em cima de novo. 00330. E o texto será tentativas mais terceira tentativa incorreta. A primeira vez que ele errar vai aparecer 1. Então 1, esse azinho, quer dizer, primeira tentativa incorreta. Segunda vez, segunda tentativa incorreta. E assim segue. Mas ele tem que errar uma vez primeiro. E se ele errar, esse errou tem que ir para true. Então, errou tem que ir para true. Agora sim temos nosso código pronto, eu acho. Vamos ver se ele roda. Espero que sim. Login, digitar alguma coisa qualquer e tentando logar. Como ele está demorando, eu já sei que eu errei em algum lugar. Então, voltando ao código, vou tentar descobrir o que eu errei. Tá. Eu nunca chamei a função para logar. Só que, digamos assim, a função para logar se chama flogin, certo? Quando a pessoa apertar o botão... Deixa eu tirar isso aqui. Quando a pessoa apertar o botão para tentar logar... Então aqui, apertar o botão logar... Logando vai para true, só que ele tem que chamar aquela função. Então flogin. O grande problema é que ela não é uma função comum. Ela roda separado do programa principal. Então não dá para chamar assim. Temos que chamar... Como é que se faz? Assim que chamamos. É start coroutine. E agora o nome da função. flogar. Então aqui estamos... Aliás, flogin. Então aqui estamos começando uma corotina que não roda junto com o programa principal, chamada flogin. Agora deve funcionar. Login, logar, primeira tentativa incorreta. Segunda, dá para mudar. Terceira. Agora vamos colocar alguma coisa que realmente existe. Vamos entrar na database do nosso código. Então aqui no phpMyAdmin. Usuário hot senha vertrigo. Vertrigo. Base de dados, game4. E aqui, o usuário CR e a senha motote. Vamos tentar com esses dois. Usuário CR, senha motote. Aqui, logar. Tentando logar. Já vi que ele deu um erro. Mas esse é um erro bom, pelo menos ele já fez alguma coisa diferente, na verdade. O que pode ter sido esse erro? Esse www.text contém sim usuários... tá. Não foi um erro. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Ele escreveu tentando logar, porque essa variável logando, ela está em true. Quer dizer, ele fica escrevendo tentando logar. Daí na hora que dá certo, ele só muda logado para true, mas aquela tentando logar continua verdadeira. Então o que acontece? Nós basicamente temos que fazer alguma coisa. O que acontece se a pessoa faz o login? Bem, no nosso projeto, vamos salvar essa cena. Então, save scene. Vamos dar um nome, que tal? Menu. Aqui, salvamos o menu. Salvar o projeto também para garantir. E vamos criar uma nova cena. A cena...
Ah, acabei de criar a nova cena, né? Nem percebi. Tá. Que nome podemos dar para essa cena? Vamos pensar em alguma coisa boa. Essa cena é depois do login, então painel. Sempre tem que ter um painel. Salvar, salvamos a senha do tipo painel. Tá, vamos voltar para o menu. Então, quando você faz o login e você fica logado... Deixa eu ver quanto tempo já deu. Tá no fim. Quando você consegue se logar, você tem que carregar aquela nova cena painel. Porque é no painel que realmente vai estar teu jogo, vai estar teu personagem e coisa do gênero. Depois a gente vai ter que adicionar mais algumas coisas para direto no login pegar os dados do usuário. Mas, por enquanto, só para dar mais uma ação para esse código, vamos carregar aquela cena. Então, application.load level e o nome da senha. O nome da cena. Então, o nome da cena, no caso, é painel. Vou copiar para ir bem certinho. Aqui, painel. E pronto. Scene Manager Load Scene, tá bom. Sim, ele disse para usar essa outra coisa, então vamos tentar. Scene Manager. Que seja. Vamos voltar para Application porque eu não sei fazer isso. Tá, o que é para usar? É para usar Scene Manager. Tá, mas como eu não consegui usar, vamos continuar com isso aqui que está funcionando. Enquanto funcionar, tá bom. Pelo menos para essa versão do Unity está funcionando. Opa, cena errada. Tá, para a gente rodar com duas cenas, nós precisamos em File, Build Settings, colocar a primeira cena, o menu. Sempre a cena de cima vai ser a primeira a entrar. Com índice menor, um númerozinho menor aqui. E painel depois. Então primeiro ele carrega a cena do menu e depois, se alguém chamar, ele vai para a do painel. Vamos salvar. Olha que legal. Não tinha visto tanta coisa. Tá, continuando. Vamos rodar essa cena do menu. O que eu fiz? Pera, deixa eu abrir a cena. Tá, agora estamos no menu. Login. Alguma coisa qualquer. Tentativas incorretas. E agora vamos usar alguma coisa que realmente existe. CR e Motot. Aqui. Logar e logou. Está na cena. Ó. Sumiu tudo. Estamos na nova cena. O login foi efetuado com sucesso. Provavelmente vocês não têm nada aqui. Se vocês quiserem adicionar alguns dados para testar, venham em Insere. Não mexam no id. Só coloquem alguma coisa. De usuário sem e-mail. E executar. Aí vocês inserem algum teste. Então, até a próxima videoaula, pessoal. Fui!